Então, pessoal, na página 72, questão número 3, ele fala o seguinte: em um trapézio isósceles, a medida da base menor é igual a 1/5 da base maior, que mede 60 centímetros. Determine a medida dos lados não paralelos desse trapézio, sabendo que sua altura mede 18 centímetros. Então, inicialmente, o que é um trapézio isósceles? É um trapézio que tem dois lados que não paralelos iguais. Só que ele tem uma base maior e uma base menor. O seu trabalho aí é montar a figura também, que é importante. Então, montando a figura, está na sua telinha, o trapézio tem duas bases, da maior. Então, nesse caso, a nossa base menor é 1/5 de 60. 1/5 de 60, como é que você faria na matemática? É 1/5 vezes 60. 1 vezes 60 é 60, por 5 dá 12. Então, a base menor mediria 12 centímetros. A base menor mediria 12 centímetros. Então, continuando. O que nós vimos até agora de figuras, tá? Pessoal, a página é 72. Eu falei no início, tá bom? E mandei no chat também. Então, o que acontece? Tudo é 60. Se a base menor é 12, eu posso fazer uma reprodução dela em cima da base maior. Então, reparem só, estou reproduzindo. A altura é 18. Se a base menor é 12, e se a base maior é 60, 12 menos 60 dá 48. Dividido por 2 dá 24. Por que dividido por 2? Porque um trapézio isósceles tem dois lados, os não paralelos são iguais. Então, consequentemente, quando você cortasse na altura, você criaria dois triângulos retângulos idênticos. Então, a altura é 18, um cateto, no caso, 24, a hipotenusa x, o que era achar. Então, criamos um triângulo retângulo. O que fazer? Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto também ao quadrado. Ficou x ao quadrado igual 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 18 ao quadrado, 324. 24 ao quadrado, que é 36. Somando os dois valores, daria 300. Então, x ao quadrado igual a 900, quer dizer, x igual a raiz de 900, x igual a 30. Ou seja, um lado não paralelo, os lados não paralelos, são iguais a 30 centímetros. Então, se você observar, quadrados, trapézios, paralelogramos, são figuras redutíveis a um triângulo retângulo. Eles podem ser transformados em um triângulo retângulo, para que você possa utilizar o teorema de Pitágoras e as relações métricas em um triângulo retângulo, ok? Então, por favor, copiem, por favor. Agora a questão de número 4, da página 72. Ela fala o seguinte: na figura, acompanha aí no seu livrinho, por favor. ABCD representa a seguir, no trapézio, melhor dizendo, a seguir, a diagonal AC, olha bem, é perpendicular ao lado AD. Então, olha bem, tem uma diagonal que é AC, que ela é perpendicular ao lado AD. Então, está traçada uma figurinhazinha. AC que eu tracei é perpendicular a AD. Sabendo que os lados CD e AD medem, respectivamente. Então, CD, 25. AD, 15. Determine a altura do trapézio. Então, reparem, eu quero saber a altura dessa figura, né? E eu tenho algumas dimensões pertinentes a ela. Ok? Queremos apenas a altura.
Então, um lado, AD vale 15, CD 25. A altura sai do ponto A, do vértice A. Só que eu não sei a altura ainda. Só que se você observar, quando eu tracei AC, no caso, AC sendo uma reta perpendicular a AD, eu criei um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ACD. E nesse triângulo retângulo, repare que eu conheço dois lados, no caso, eu conheço o AD e DC. Só que eu não conheço o AC. Então, se eu utilizar Pitágoras, eu poderia achar o tamanho de AC. Então, que está feito na sua telinha. Então, ó, a hipotenusa, no caso, é o DC, AD e AC são catetos. Então, CD ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais AD ao quadrado. Então, ficaria 25 ao quadrado igual, no caso, a AD, que vale 15 ao quadrado, mais AC ao quadrado. Ficou 625 igual a 225 mais AC ao quadrado. Mudando de lado, ficou então, no final, 400 igual a AC ao quadrado. AC é a raiz de 400, então AC valeria 20. Então, achamos AC, como está na sua telinha, AC. Só que, reparem bem, pessoal, nós queremos achar ali o valor da altura. E a altura, quando ela saiu do vértice A, ela criou, vou dizer a vocês, dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo 1 e o triângulo retângulo 2. Temos dois triângulos retângulos. Tá? Então, monte a figura inicialmente aí, por favor. Então, pessoal, eu vou mostrar a vocês, na sua telinha, tem uma solução, correto? Tem uma solução. Eu vou te informar essa solução, depois eu vou te mostrar uma solução, outra solução. Você vai achar e falar assim, meu Deus, como assim? Muito mais simples, tá bom? Então, repare no seguinte, eu separei em dois triângulos, 1 e 2. No triângulo 1, a hipotenusa é o 15, tem a altura que é h, e um cateto é x. Então, ficou x ao quadrado mais h ao quadrado igual a 15 ao quadrado. E ficaria x quadrado mais h ao quadrado igual a 225. No triângulo retângulo 2, tudo se DC é 25 e o pedacinho menor é x, o que me sobra para o triângulo 2 é 25 menos x. Então, tem a altura h, um cateto é 25 menos x, o outro 20. Então, faria a mesma coisa. 25 menos x ao quadrado mais h ao quadrado igual a 20 ao quadrado. 25 menos x quadrado era tudo notável. Ficaria, então, que resolvendo 25 ao quadrado, que é 625, menos 50x, mais x ao quadrado, mais h ao quadrado, igual a 20 ao quadrado. Só que se você observar, x quadrado mais h ao quadrado, na equação 1, vale 225, ou 15 ao quadrado. Ele faz a troca. Então, ficaria o quê? 25 ao quadrado, menos 50x, mais 15 ao quadrado, igual a 20 ao quadrado. Você montaria uma equação, correto? Deixar os menos 50 de um lado e passar os outros para o outro lado. Ficaria menos 50x igual a 400, menos 625, menos 225. Ok? Fazendo aí, no caso, a diferença, você acharia
menos 50x igual a menos 450. Multiplicando por menos 1, ficaria 50x igual a 450. X igual a 450 sobre 50, x igual a 9. Olha bem, x igual a 9. Só que eu quero achar a altura. Mas se eu achei que x vale 9, eu vou na equação 1 e troco x por 9 e vou achar o h. Então ficaria 9 ao quadrado mais h ao quadrado igual a 225. 9 ao quadrado é 81. 81 mais h ao quadrado igual a 225. H ao quadrado é igual a 225 menos 81. Então, h ao quadrado igual a 144. H igual a 12. Então, a altura média é 12. Ok? Então, pode ver que é uma forma um pouco mais complexa, mas você sai na resposta. Ok? Então, nono ano. Anteriormente, quando eu mostrei para vocês, eu fiz uma transmissão online mostrando algumas regrinhas vinculadas a um triângulo retângulo, se você lembrar. Nós partilhamos o triângulo retângulo e achamos a altura, achamos algumas projeções e os catetos. E existem algumas relações matemáticas envolvendo o triângulo retângulo. Olha bem, nós vimos anteriormente. Repare aí no triângulo retângulo ACD, eu tenho um cateto que era 15. O outro nós achamos que era 20 por Pitágoras, correto? E a hipotenusa é 25. Mas você não tem a altura ainda. Existe uma propriedade envolvendo o triângulo retângulo que ela fala o seguinte: cateto vezes cateto é sempre igual a hipotenusa vezes a altura. Deve estar no teu material anotado isso. Eu fiz uma transmissão online. Repetindo, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Ou seja, um cateto é 15, o outro é 20. A hipotenusa é 25. A altura você quer achar. Então ficaria o quê? 15 vezes 20 é igual a 25 vezes h, que é a altura. Ok? 15 vezes 20 dá 300. 300 igual a 25h. Ou seja, h é igual a 300 dividido por 25. H é igual a 12. Terminei a questão, 12 centímetros. Então, a transmissão que eu fiz online das relações métricas no triângulo retângulo, elas otimizam, às vezes, o que você quer fazer em relação a isso. Então, reparem que aí ele fez várias linhas de procedimento. Só que, com uma relação matemática só, eu resolvi a mesma questão. Ok? Vou repetir como é que eu fiz. Direto. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Ou seja, 15 vezes 20 é igual a 25 vezes h. 15 vezes 20 dá 300. 300 igual a 25h. Então, h igual a 300 dividido por 25. H igual a 12. 12 centímetros. Na página 73, ele mudou a figura agora. A figura a ser trabalhada agora
são chamados losangos. E o que o losango tem de interessante? O losango é um quadrilátero que tem 4 lados iguais e ângulos opostos com a mesma medida. Tá? E o que acontece nesse caso? Todo quadrilátero possui 2 diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor, que elas se cruzam no ponto médio, se cruzam ao meio. Tá? Cruzam ao meio. Então, por exemplo, quando você faz as diagonais de losango, você divide o losango em 4 triângulos retângulos idênticos. Tá? E então criou-se uma propriedade vinculada a esse losango, que falaria o quê? Que o lado ao quadrado é igual a diagonal maior sobre 2 ao quadrado, mais a diagonal menor sobre 2 também ao quadrado. O D maior aí é diagonal maior, o D menor é diagonal menor, apenas isso. Então criou-se esse vínculo. Tá? Se você olhar aqui, esse é o valor de x. Reparem que ele falou que o lado é x, a diagonal maior é x mais 6 e a diagonal menor é x mais 2. Usando a regra que eu falei para vocês agora, ficaria então o quê? X ao quadrado igual a x mais 6 sobre 2 ao quadrado mais x mais 2 sobre 2 ao quadrado. E essa relação. Resolvendo, no caso, x ao quadrado mais 12x mais 36 sobre 4. O segundo ficaria x ao quadrado mais 4x mais 4 sobre 4. Como ali eu tenho o mesmo denominador, eu poderia juntar esse denominador e vou trabalhar os numeradores. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 12x mais 4x, 16x. 36 mais 4, 40. Então ficou x ao quadrado igual a 2x ao 40 sobre 4. O 4 divide e passa multiplicando. Ficaria então 4x ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais 16x mais 40. O que é feito aí está muito direto, mas o que você vai fazer aí no caso? Vai passar tudo por um lado só. Ficaria 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 16x menos 40 igual a zero. Reduzindo, ficaria 2x ao quadrado mais menos 16x menos 40 igual a zero. Como são números pares os coeficientes, divide-se por 2. Ficaria então x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a zero. Uma equação de segundo grau completa. Ah, mas eu não sei direto. Então faça, no caso, faça a equação de Bhaskara. A é 1, B menos 8, C menos 20. Vou para a delta. Menos 8 em parênteses ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 20. Então, 64 mais 80, que dá 144. Então, delta 144. Aí, x para você é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ficaria, então, 8 mais ou menos raiz de 144 sobre 2. Então, 8 mais ou menos 12 por 2. Lembrando que por ser uma figura, não pode haver lado negativo. Então, ó, ficaria no caso 8 mais 12 por 2. 8 mais 12 dá 20, por 2 dá 10. Então, x1 daria 10. O x2 fica negativo. 8 menos 12 por 2 daria menos 2, não me serve. Então, x igual a 10. Tá? Essa é a questão de número 1. A questão de número 2 já é mais simples, porque ele fala que tem um losango, uma diagonal mede 12, o lado mede 10, e ele quer outra diagonal. Então, aí tem um losango montado. Ó, os lados são 10. Uma diagonal aqui, se você contar 6 mais 6, é 12.
O que está separado 6 em 6? Que as diagonais se cruzam no meio. Então, ficou 6 em cima e 6 embaixo, x de um lado, x do outro. Eu criei um triângulo retângulo em que x é um cateto. Ó, hipotenusa 10, um cateto x, o outro 6. Então, ó, x ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. X ao quadrado mais 36 igual a 100. X ao quadrado igual a 64. X raiz de 64, x igual a 8. Então, se x é 8, a minha diagonal, que corta tudo, no caso, seria 8 mais 8, 16. Então, tem figuras que são muito mais rápidas a solução. Tem figuras que são mais simples. Outras são mais trabalhosas. Vão cair na equação de segundo grau completa. Então, dá um pouco mais de trabalho, ok?